estilo de vida da igreja, que aqui em Atos, todos os dias estava onde? Na academia? Não. Eles estavam no templo e de casa em casa pregavam a Jesus. Eu não estou falando mal de ninguém que faz academia aqui. A Valdirene eu sei que faz, né? E ela todo dia está lá, está pago, não sei como é que é. Não estou falando mal. Mas eu gostaria de ver a mesma dedicação de todos que fazem academia, que são cristãos, visitando casa em casa. Todo dia falar assim: visitei uma, está pago. Eu fui aqui, está pago. Mas tem tanta coisa roubando a nossa alegria hoje, porque nos impõe uma carga. Essa igreja, todos os dias estavam ou no templo ou numa casa, ensinando sobre Jesus. Por isso essa igreja alcançou o mundo inteiro. Uma igreja que me salvou. Uma igreja que enfrentou leões. O lugar que mais me marcou na vida, onde eu pude pregar, foi dentro do Coliseu Romano. Nós andamos tudo, o guia explicando tudo aquilo, e o guia explicando, e eu ia ter que pregar lá. Depois ele falou assim: aqui durante um ano, 6 meses eram de festa, e o nome da festa era Pão e Circo. Então o imperador dava durante 6 meses, todos os dias, pão. E o circo eram gladiadores lutando, feras comendo pessoas. E todos os dias, durante 6 meses, dentro daquele coliseu, só daquele, existem muitos outros. Na Itália, eu passei já uns 2 ou 3 desses coliseus, que parecem igual dessas arenas, mas aquela era a maior que existia. 100 crentes morriam por dia. Imagine uma igreja que perca 100 crentes todos os dias. Pastor Adriana esperneia e chora se perder um crente aqui hoje. Não tem 100 para perder. Imagina uma igreja que perca 100 membros todos os dias durante 6 meses. E um mês dá quantos membros? 3.000. Mas não perdeu para outra igreja, não perdeu para uma igreja de preto, não perdeu para uma church, não perdeu por causa da música. Perdeu para o leão, perdeu para um gladiador, de forma sangrenta, pedaços de membros para um lado, para outro. E eu, olhando aquilo, me perguntava uma coisa só: qual era a propaganda dessa igreja? Qual era a propaganda? E eu fiquei imaginando, eu não estou falando mal de igreja alguma, por favor, não me entendo assim. A Universal, venha para cá que você vai ser muito próspero, você vai ter carro, casa. Ele vinha no outro dia, estava morto lá. Vem para cá que você vai ficar curado. Aqui não tem doença, nós vamos fazer campanha e eu vou te dar o sal, vou te dar não sei o que. Eu fiquei imaginando o R.S. Soares, o Valdemiro chamando o povo e o povo reunindo. E talvez eu fiquei pensando assim: o que adianta eu ter muita saúde, mas a minha fé amanhã vai me levar lá para o meio. E se vocês fizessem parte daquela igreja, eu duvido muito, irmãos, que nós morreríamos como aqueles crentes morreram. A igreja de hoje talvez não esteja preparada para enfrentar nenhuma perseguição. Nós não temos a palavra de Deus no coração como deveríamos. Se o pastor olhar atravessado para você, você muda de igreja. Se alguém te corrigir, você fica enfesado e você perde a estribeira. Nós como igreja, depois de 20 anos, precisamos parar, nos converter de novo e lembrar que a nossa missão é sermos pacificadores. Deus nos chamou para levar paz a esse mundo. Esse mundo está em guerra. As pessoas estão guerreando contra Deus. E a solução para esse mundo que Deus escolheu
é você. Olha que escolha mais ruim de Deus, sim ou não? O que você tem feito para isso? Deus me escolheu para ser a solução da briga. Tem gente que é testemunha de Jeová, testemunhou a briga. Agora Deus te escolheu para apaziguar essa briga, para ser o pacificador de Jeová. Deus te chama para isso. Nós precisamos voltar a ir de casa em casa. Com quem que eles aprenderam isso, a igreja de Atos? Com Jesus. Lá no livro de Lucas, Jesus mandou os seus discípulos por todas as cidades por onde ele deveria andar, e disse para eles irem de 2 a 2 e mandaram eles ir de casa em casa naquelas cidades. Então, como é que era a estratégia de Jesus? Iam 2 discípulos nas aldeias que eram pequenas, batia de porta em porta e anunciava: Jesus está vindo aí. E Jesus disse: quando você entrar numa casa, cure os enfermos que nela houver, e diga: paz seja nessa casa. Diga também: o reino de Deus chegou aqui. São 2 senhas espirituais. Quando vocês encontram um com o outro, o que vocês falam? Paz e graça, paz do Senhor. Quando a gente encontra um assembleando, é paz do Senhor, Jesus ainda. Quando é só uns crentes igual nós, assim, meio lascado, é: ô, paz aí, irmão. Não sabe nem de quem que é a paz, né? Eu não tenho problema, não estou falando mal, estou brincando com os irmãos, não me entendam mal. Você faz isso sem saber porquê, mas essa é uma senha espiritual. Se houver aqui um filho da paz, o que vai acontecer? Essa paz vai repousar. Então você entra em lugares hoje e sente a opressão. Você entra em determinado lugar, você começa a abrir a boca, sentir sono. Tem gente que sente um aperto no coração, quer ir embora, não sei o que. Você fica sem paciência e você não percebe que você está no meio de uma briga espiritual e que você está ali para trazer paz para aquele lugar. Então aonde eu entro, paz seja aqui com essa empresa, paz seja com a sua vida. Quando eu mando uma mensagem de celular, a primeira coisa que eu escrevo é: paz seja com a sua casa. Quem recebe minhas mensagens sabe que a primeira coisa que eu falo é isso. O reino de Deus chegou aqui. O reino de Deus chegou aqui nesse bairro. Ah, só por causa que a igreja está aqui? É, mas tem um monte de outras igrejas também, e por causa disso chegou também. Mas nós trouxemos o reino de Deus aqui. Aqui tem um espaço aberto, os demônios não podem. Quando esses 70 saíram, Jesus disse que enquanto eles oravam, ele viu os demônios caindo. Então essa igreja tem lutado uma guerra espiritual pela sua vida. Essa igreja pagou um preço de oração para que nós pudéssemos estar aqui. Mas antes disso, muita gente investiu dinheiro, tempo, oração, treinamento. Não foi assim. É um processo, demora, mas chega lá. Hoje eu quero convidar essa igreja, pela qual eu orei muito, chorei muito, e louvo a Deus pela vida do Zé Francisco, da Ivonete. Também é lógico de toda a sua família. Não preciso falar da Adriana, que vocês sabem, né? O Francisco. Não preciso falar dos irmãos que trabalham aqui, que eu vejo aqui desde o começo. A pastora Ana está ali também. Os irmãos que eu venho aqui, toda vez eu chego, vejo os mesmos irmãos, isso me alegra o coração, porque eu vejo a firmeza com que vocês carregam essa fé. Lá no Coliseu eu preguei um versículo que diz: a fé dessa igreja tem alcançado o mundo inteiro. Aquele povo que morria, aquela fé não era em vão. Aquela igreja conseguiu pregar a fé em Jesus para o mundo inteiro. O trabalho de vocês em Deus não é em vão. Talvez vocês não vejam fisicamente isso, mas não é em vão. José e Ivonete, o trabalho de vocês não é em vão. Vocês estão hoje sentados num tempo que a gente nunca imaginou. Eu estou pregando aqui hoje num lote que eu nunca comprei.
Nós estamos hoje sentados literalmente num resultado fruto de oração. Agora, o que Deus nos pediu foi levar a paz para quem está brigando com Deus. Jesus não só ensinou sobre isso, mas ele visitou um monte de casa também. A primeira casa que ele visita é em um casamento onde ele foi convidado. Convidaram Jesus para um casamento e naquela casa faltou vinho e Jesus trouxe de volta alegria para aquela festa. Jesus foi na casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro. Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Quantas pessoas estão com seus filhos andando vivos, mas mortos nas drogas, na prostituição, em tanta coisa errada? Quantas pessoas doentes, como a mãe de Jairo, a sogra de Pedro? Quantas casas, quantos casamentos em tristeza, em separação, precisando de um vinho novo, precisando de você. Jesus entrou na casa de Zaqueu e aquele homem converteu. Jesus entrou em tantas casas, eu posso falar de muitas, mas tem uma casa que Jesus não entrou, ele foi obrigado a entrar. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote do Sinédrio. Ele foi preso. Prenderam Jesus e obrigaram ele a entrar na casa de Caifás. Naquela casa, Jesus foi julgado. Inocentemente foi culpado. Sendo inocente, foi acusado e o consideraram culpado. Em muitas casas hoje, Jesus não tem espaço para entrar, porque ali dentro eles não têm conhecimento de Deus. E com tristeza, eu termino aqui falando para vocês uma das passagens que da maneira mais errada possível nós utilizamos, que é Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Nós falamos para todo mundo: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. E essa passagem bíblica não tem nada a ver com isso. Está falando de uma igreja que era operosa, que era rica, que fazia muitas coisas, que não tinha falta de nada. Mas Jesus estava do lado de fora batendo, dizendo: oh, eu quero entrar nessa igreja. Nós dizemos assim: toda igreja tem Deus. Isso não é verdade. Tem igrejas que Jesus está do lado de fora batendo e implorando: eu quero fazer parte dessa igreja. A igreja de Laodiceia era próspera, muito bem vestida, não tinha nada, diziam: nós somos ricos, não precisamos de nada. E eles não precisavam nem de Deus, porque Jesus estava do lado de fora. Parece que está tudo bem, tranquilo. Essa não é a nossa igreja aqui. Nossa igreja tem Jesus no coração, amém? Eu quero parar por aqui, porque eu quero orar por vocês hoje. Tem muita gente hoje aqui que não tem paz, e eu quero te convidar hoje a fazer um compromisso com Deus. Nós vamos alcançar todas as casas desse bairro com você. Nós vamos levar a paz de Cristo a cada morador dessa região. Nós vamos nos unir com as outras igrejas, e elas não são nossas concorrentes. Nós trabalhamos para o mesmo Senhor, às vezes de formas diferentes, mas nós vamos encher essa igreja. No próximo ano nós vamos ter o dobro de cadeira aqui, e não vai ter uma cadeira vazia, em nome de Jesus, amém?
Se você crê nisso, fica de pé, vamos orar ao Senhor. Hoje eu venho na qualidade de profeta, de homem de Deus.